Salve, salve, galerinha! Professor Marcos Início na área, professor de Geografia, né? Projeto Estuda E a todo vapor. A gente está numa série de aulas aí sensacionais, né? Falando primeiro, segundo, terceiro ano, né? E hoje a gente evolui, está falando também sobre as regiões brasileiras, né? De maneira mais específica. E a gente já falou das 5 regiões do país, falamos das características macros, né? Em relação ao território brasileiro e hoje, claro, a gente precisa falar também da nossa territorialidade. Então a gente vai falar hoje sobre o estado do Maranhão, tá? Vamos falar sobre as características gerais que englobam o nosso estado. A gente vai ter um olhar nesse momento muito sobre o aspecto físico, tá? E ao longo de outras aulas a gente vai falar também sobre os aspectos humanos, demográficos, que também, óbvio, e econômico, obviamente, que são muito importantes. Então vamos lá, vamos entender, vamos aprofundar, vamos reconhecer, relembrar as características do território do Maranhão. Vamos para o nosso slide, gente. Vamos lá. Então, características que marcam o território maranhense. Tá? Primeiramente, em relação à nossa localização e divisas, eu vou utilizar o mapa aqui, acho que fica mais legal. Tá? O estado do Maranhão, gente, primeiro ponto importante, está situado no Brasil. Tá? O estado do Maranhão ele faz parte da região do hemisfério sul. Deixa eu ligar aqui a canetinha, né? Pronto, agora sim, agora fica mais fácil, né? Tá? O estado do Maranhão, não esqueça, ele está no hemisfério sul, fazendo parte da América do Sul. O estado do Maranhão, ele vai ter como divisas em relação a estados, nós temos na região leste, né? Nós temos a divisa com o estado do Piauí. Não, inclusive aqui nós temos cidades importantes que fazem ali fronteira. Um exemplo muito forte, Timon, né, cidade maranhense, e Teresina, capital do Piauí. Nós temos também a oeste, né, gente? Nós temos aqui a divisa com o estado do Pará, né, gente? A região aqui do Gurupi, né, não? A gente tem também divisas na região aqui do sudoeste com o estado do Tocantins, né? Vou botar aqui, ó. Sudoeste, tá certo? O estado do Tocantins. E nós temos aqui também ao norte, a gente não pode deixar de frisar, gente, que nós temos, tá certo, o limite com o Oceano Atlântico. Esses são aqui as divisas em relação ao estado do Maranhão. Agora um ponto importante, gente, tá? Quando a gente olha o estado do Maranhão e a divisa com o estado, a gente pode ter a noção de que esse estado ele é ligado fisicamente, de maneira terrestre, com outros estados, e não é uma característica marcante. Na realidade, a maior parte das divisas, ou seja, dos limites que separam o estado do Maranhão dos outros estados, são por corpos hídricos, gente, é por água, tá? A gente tem, por exemplo, aqui, em divisão entre o Maranhão e o Piauí, a gente tem um rio importante que é a foz do rio Parnaíba, tá certo? Que corta toda essa região, tá? A gente vai ter, por exemplo, ao lado do Pará, a gente tem como grande divisa, como grande limite, o rio Gurupi, tá certo? Quando a gente vai aqui para o Tocantins, a gente tem tanto o rio Tocantins como o rio Manuel Alves Grande, tá? O Maranhão, na realidade, ele só não vai ser um estado totalmente cortado por fronteiras hídricas, porque a gente tem alguns pontos que são fronteiras físicas mesmo terrestres, que a gente tem aqui, por exemplo, a Chapada das Mangabeiras, que fica na região sul do estado, que é uma divisa física, e nós temos também aqui a Serra do Gurupi, que fica aqui a oeste, tá certo? Que também é uma divisa física. Então, alguns pontos importantes do estado do Maranhão, tá? Então, só reforçando aqui com vocês, a localização, região nordeste do país, limita-se ao norte ao Oceano Atlântico, ao sul, né, sul e sudoeste ali Tocantins, ao leste Piauí e ao oeste o estado do Pará, como nós frisamos aqui, tá bom? Evoluindo, gente, tá? A capital do nosso estado, tá certo? São Luís do Maranhão, tá certo? Que é composta por 4 grandes municípios, tá certo? A grande ilha de São Luís, a gente tem a cidade de São Luís e a gente tem a ilha de São Luís, que é composta por 4 municípios. Que municípios são esses, Marcos, tá? Cidade de São Luís, São José de Ribamar, tá certo? Passo do Lumiar e Raposa. Cidades, inclusive, que fazem claramente processos de conurbação. O que é isso, Marcos? Este processo de botar aqui conurbação. É basicamente, gente, o encontro, tá, da malha urbana dessas cidades. Com certeza, principalmente para quem é daqui da Grande Ilha, já pode ter percebido que tu tem bairros, por exemplo, aqui na Grande Ilha, que uma rua é uma cidade e outra rua é outra. Então, uma rua é em São Luís, na outra rua é Passo do Lumiar, na outra rua é São José de Ribamar, porque as malhas urbanas, elas se integram, gente, tá? O que a gente chama de processo de conurbação, tá? A nossa Grande Ilha, ela é cercada, né, de baías, tá? Como a Baía de São Marcos, a gente tem também a Baía de São José, a própria Baía de Cumã, que na realidade já banha Alcântara, importante frisar, e estuários, que é um tipo, né, de foz, onde a água corre por um único canal, tá certo? Então são pontos ali, questões geográficas importantes, tá?
tá? Só marcando aqui para vocês onde é que estão localizados fisicamente esses municípios. Então vamos identificar aqui, ó. Primeiramente, o município São Luís, que é o maior em aspecto territorial, tá certo? Representa aqui o município 1, gente, tá? O município de São José de Ribamar, gente, tá aqui, ó, tá certo? O município 2, tá certo? Sendo banhado aqui pela Baía de São José, importante, tá? Nós temos o município 3, que é o município de Pasto do Lumiar, certo? Que está situado ali mais ou menos aqui na região nordeste, né, da nossa grande ilha, centro-nordeste. E por fim, o último município a ser criado dentro da ilha de São Luís, na década de 90, gente, está o município de Raposa, tá? Que literalmente está ali ligado ao Oceano Atlântico diretamente, né? Aqui já entrando aqui na região também, na Baía de São Marcos, né, que a gente tem aqui na região a oeste do estado, tá certo? Então, esses são os nossos 4 municípios importantes, que compõem a grande ilha de São Luís. Evoluindo, tá certo? Vamos falar um pouco sobre o nosso relevo, tá? Eu vou mostrar o mapa para vocês, fica mais fácil, depois a gente volta aqui só para fazer a checagem. Primeira coisa que eu sempre, quando falo de relevo maranhense, você precisa ter noção que o nosso relevo, ocorre do sentido norte-sul, sul-norte, melhor dizendo. Como assim, Marcos? O relevo maranhense tem as suas maiores altitudes, vou até marcar aqui, ó, as suas maiores altitudes, tá, situadas na região sul do estado, onde estão situadas áreas de planaltas, áreas de chapadas, inclusive isso aqui influenciando muito na hidrografia. Ou seja, os rios maranhenses, por exemplo, eles vão nascer onde, Marcos? No norte ou no sul? Eles nascem no sul do estado, onde nós temos as nossas maiores altitudes. E quando a gente vai em direção ao litoral, as altitudes elas vão caindo. Então aqui no litoral nós teremos as menores altitudes, gente, tá certo? O que configura o relevo maranhense, mais ou menos assim, ó, um relevo, tá, de maiores altitudes em relação à região sul e menores altitudes na região norte do estado, tá? Sendo que na região sul nós teremos o predomínio das áreas de planaltos e chapadas, relevos de maior altitude, onde predomina o processo erosivo, né? Relevos, inclusive, que vai apresentar estruturas residuais. A gente tem a Chapada das Mesas aqui, muito bonito, ponto, né, de turismo, inclusive. A gente tem as quedas d'água de Carolina, por exemplo, enquanto na região norte a gente tem as áreas de planície, né, as planícies pluviais, inclusive pegando aqui a região, por exemplo, da Baixada Maranhense, né, chegando ao nosso litoral. Tanto é que o litoral maranhense ele é conhecido pelo quê? Pelo justamente de grande quantidade de rios que desaguam aqui nessa região, né, que nós chamamos aqui da região, né, aqui da nossa Baía de São Marcos, né, que é a região do Golfão Maranhense, por exemplo, que é a junção aqui dessas grandes baías, tá certo? Então, todos esses rios correm no sentido sul-norte, eles tendem a desaguar nessas localidades. Belezinha? O que marca aí a característica do nosso relevo. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Vamos focar aqui, no caso, reforçar. Então, o relevo do Maranhão, tá? A região centro-norte, nós vamos ter o predomínio das planícies costeiras e fluviais, tá? Na região centro-norte, áreas de planície. Já na região centro-sul, predomínio de planaltos com chapadas e cuestas, que é uma forma de relevo também acidentada, predomínio em áreas de planalto, áreas mais elevadas. Beleza? Relevo maranhense também muito tranquilo. Vamos evoluir agora para a nossa geologia, para a nossa estrutura geológica. É importante frisar, gente, tá? Para entender a estrutura geológica do Maranhão, a gente precisa sempre estar olhando claramente para a estrutura do Brasil. Existem 3 grandes estruturas geológicas, tá, gente? Que são dobramentos modernos, escudos cristalinos e bacias sedimentares. No caso do Brasil, gente, nós não temos, tá, os que nós chamamos de dobramentos modernos, que são formados em áreas de placas tectônicas, né, de encontro delas, onde a gente vai ter grandes cadeias montanhosas. Aqui no Brasil, a gente só tem montanhas antigas, gente, tá? No máximo que nós chamamos de dobramentos antigos. Então, na prática, no Brasil, a gente só tem escudos cristalinos e bacias sedimentares. Então, obviamente, no Maranhão, também, tá? E levando isso em consideração, o Maranhão ele vai ter um predomínio, gente, tá? De uma dessas estruturas geológicas, tá? Mostrando aqui no mapa, tá? Você vai perceber que apenas uma pequena parte, eu vou marcar aqui de vermelhinho bem aqui, ó, está aqui a churada de vermelho, tá? O que representa uma pequena parte dessa estrutura geológica. Então, a maior parte do relevo maranhense, gente, é composto do que nós chamamos de bacias sedimentares. Tá? Marcos, o que é uma bacia sedimentar? Uma área de acumulação de sedimentos, gente, tá?
A principal importância das áreas de bacias sedimentares, gente, é principalmente o potencial de combustíveis fósseis. Eu vou dar o exemplo principal aqui de petróleo, mas não apenas, tá? Petróleo, por exemplo, também o gás natural, tá certo? Então, o Maranhão, em sua grande quantidade, está situado numa área de bacia sedimentar, tá certo? A gente chama de bacia do Parnaíba, tá certo? Importante. E essa pequena parte aqui do território maranhense, que eu marquei aqui de vermelho, é a parte que compõe os nossos escudos cristalinos. Tá? Botar aqui escudo cristalino. Tá? Pronto, que estava aqui falhando. Beleza. Marcos, qual é a importância dos escudos cristalinos? Eles são ótimas fontes, gente, principalmente de minerais metálicos. Tá? Minerais metálicos. Ferro, por exemplo, o próprio ouro. Tá? Se a gente vai fazer uma divisão, por exemplo, do território maranhense, nós vamos ter, por exemplo, 90% do nosso território, mais ou menos, situado em área de bacia sedimentar. Encontra apenas 10% situado em área de escudo cristalino. Então, muita atenção em relação a essa distribuição, tá? Só reforçando, então, no Maranhão, tá, em relação à nossa geologia, a predominância de bacias sedimentares, tá certo? A bacia do Parnaíba, aqui que compõe 90% dela, 90% do estado do Maranhão está situado em uma área de bacia sedimentar. E apenas 10% do estado está situado numa área de escudo cristalino, que, como eu disse para vocês, é potencial de fonte de minerais metálicos, tá? E esse escudo cristalino aqui no Maranhão, ele é chamado de núcleo Gurupi, tá? Uma dica é lembrar ali do Rio Gurupi, que está ali entre a divisão Maranhão, Pará, Tocantins. Belezinha? Então, características geológicas também muito tranquilo. Evoluindo, tá? Vamos para o clima do Maranhão. Gente, mostrando aqui, vamos logo para o mapa, depois a gente volta ali para fazer as análises, tá? O Maranhão, ele está situado em relação ao seu clima, está muito próximo da linha do Equador, como vocês podem perceber bem aqui. Marcos, qual é o impacto disso? Porque quanto mais próximo uma região ela está situada do Equador, maior luminosidade ela vai receber e, por consequência, maiores serão as temperaturas, tá? Então, as regiões que estão sempre próximas, tá certo? A região aqui da linha do Equador, tendem a ter temperaturas mais elevadas, tá? Exceto se tu tiver ali grandes altitudes que vai influenciar. Mas, de maneira geral, áreas que estão no centro da Terra tendem a ter temperaturas elevadas e, consequentemente, se forem circuladas por litorais, também maior umidade, que é uma característica do nosso estado. Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, os climas do Maranhão, a gente tem logo majoritariamente climas predominantemente quentes, tá? O que diferencia em relação ao estado do Maranhão, gente, será a umidade. Algumas áreas serão mais úmidas e outras terão menor índice de umidade. Marcos, quantos climas a gente pode entender aqui que o nosso estado vai apresentar? Nós podemos dividir o estado do Maranhão em 3 grandes macroestruturas climáticas. A primeira delas, eu vou puxar bem aqui, ó, a região que já faz divisão ali com a região do Pará, já a região oeste, onde a gente tem um clima equatorial, tá? Que é marcado, gente, por altas temperaturas, mas também alta umidade. No clima equatorial, a tendência, gente, a quantidade de chuvas, ela não se distribui apenas em um período específico, ela ocorre ao longo do ano, tá certo? Então, isso marca a região oeste do estado. Já na região norte, centro do estado, inclusive pegando a nossa capital aqui, a capital do estado, São Luís, nós temos o tropical típico, né, que a gente chama de tropical úmido, que também é marcado por temperaturas elevadas, mas tu tem ali um período de chuvas mais bem distribuído. Tem, por exemplo, aqui em São Luís é muito claramente, chove mais na primeira metade do ano e na segunda metade é um pouco mais seco. Tá? Isso marca o que a gente chama de clima tropical, um clima de sazonalidade, né? 2 características bem definidas. E, por fim, na região principalmente do centro-sul do estado, ali já pegando cidades como Balsas, como Barra do Corda, por exemplo, você tem também claramente um clima tropical, devido à proximidade da linha do Equador, mas a umidade é menor, porque tu tem uma maior distância em relação ao oceano, né? A gente já tem o predomínio do que nós chamamos de continentalidade. Então, a gente também tem um tropical, mas a gente vai ter ali o que nós chamamos de tropical semi-úmido, ou seja, né, você vai ter ali menor umidade, tá certo? Então, alguns pontos importantes. Então, características que marcam o clima maranhense é o clima tropical típico quente e úmido, localizado em climas de baixa latitude, né, ou seja, próxima às linhas do Equador, tá certo? Próximo ao centro da Terra, que nós chamamos de uma zona intertropical. É um clima marcado por altas temperaturas e baixa amplitude térmica. O que é isso, Marcos? As nossas temperaturas não variam tanto ao longo, tá certo, do ano, ao longo dos dias e das noites. Elas sempre são muito constantes. Isso a gente chama de amplitude térmica. Quando eu digo assim, pô, um clima tem alta amplitude térmica, quer dizer que a temperatura varia muito ao longo do ano. Períodos que faz calor, períodos que faz frio. Se a gente diz que tem baixa amplitude térmica, as temperaturas são constantes. No nosso caso aqui, sempre elevados.
períodos um pouquinho mais quentes e mais úmidos, outros períodos um pouquinho, né, menos quentes, assim nós podemos dizer. Porque eu não posso nem dizer que, pô, faz frio, porque não faz, tá certo? Então, características do clima do Maranhão também show de bola. Evoluindo, vamos para a nossa vegetação. O estado do Maranhão, gente, ele é um estado que se destaca a nível nacional e muita atenção em nível de prova, por quê? Porque o estado do Maranhão ele faz uma transição entre biomas, entre domínios morfoclimáticos, tá? Claramente, entre o domínio do Cerrado e da Caatinga, que é um domínio que vai ter menor umidade, principalmente a Caatinga, né, com um domínio mais úmido, que é o domínio, né, amazônico. E a gente, inclusive, tem um tipo de vegetação muito específica aqui no nosso estado, que nós chamamos, né, de mata dos cocais. E dentro desses biomas, a gente vai ter uma série de, né, ambientes, tá, aqui no estado do Maranhão, como, por exemplo, áreas de mangue, que vão estar concentradas no litoral, reprodutório marinho. Nós vamos ter o Cerrado, como eu disse para vocês, principalmente na região leste. Nós vamos ter as vegetações de dunas, né, típica dos lençóis maranhenses. Nós vamos ter os campos da Baixada, que são marcados pela inundação, áreas de planícies que se inundam. Nós vamos ter as florestas de transição, que são as matas, que é a mata dos cocais, que faz transição para a Amazônia. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse mapa, para vocês perceberem a grande diversidade vegetacional e de biomas que o nosso estado ele possui, gente, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, o domínio do Cerrado, tá certo? Que vai aqui, estou marcando aqui a canetinha, que vai ser marcado aqui na região a leste do estado, tá certo? O estado do Maranhão, inclusive, gente, tá? Na sub-regionalização nordestina, ele é conhecido como estado do meio norte. Por quê, Marcos? Porque parte dele tem características mais do nordeste, de um clima mais de cerrado, né? Um clima mais quente e um pouco mais seco, vegetação mais arbustiva, né? Árvores um pouco mais espaçadas, troncos e galhos mais grossos, enquanto tu tem na parte oeste, né, tu já vai ter aqui características mais amazônicas, né, já ali maior umidade, florestas megatérmicas, né, árvores de grande porte, que nós chamamos de vegetação latifoliada hidrófila, né, ou seja, folhas grandes, adaptadas a muita água, são características do estado. Mas não apenas, como eu disse, a gente tem, por exemplo, aqui a região dos campos, né, Baixada Maranhense, das Palmácias, a gente tem as dunas, por exemplo, dos lençóis maranhenses, a gente tem a parte dos manguezais, que vai ter aqui na região do nosso litoral ocidental, gente, né, que a gente chama também de litoral de rias, né, das reentrâncias, dos recortes marenses, onde o mar, ele adentra para dentro do continente, né, fenômeno ali da pororoca, por exemplo, a gente chama todo esse ambiente de rias. Então, a gente percebe aqui uma grande diversidade, belezinha? E aí, pontos importantes. Evoluindo, vamos lá, vamos falar sobre a nossa hidrografia. Não dá para falar de Maranhão sem falar de um elemento que, inclusive, inspira o nome do estado. Maranhão, tá? Vem da origem Maranhai, né? Que seria ali terra de águas correntes. O estado do Maranhão se destaca, né, galera, por uma grande quantidade de rios. Os corpos d'água aqui têm um grande destaque. Inclusive, quando a gente pega os nossos aspectos, por exemplo, marcantes culturais, como a gente vai, por exemplo, para a nossa característica cultural da alimentação, a gente vai perceber que existe uma força muito grande dos pescados, devido justamente à nossa característica física, tá? O Maranhão tem rios importantes ao longo do seu território, gente, tá? Rios que nós chamamos de genuinamente maranhenses, que nascem no Maranhão e desaguam no Maranhão, como, por exemplo, o rio Itapecuru, rio Mearim, rio Pindaré, rio Munim, tá certo? E a gente tem também rios principais, que são aqueles que nascem em outros estados e outras regiões e cortam o nosso estado. Chama a atenção para 3 deles, gente, os chamados rios principais, que é o rio Parnaíba, que a gente já falou, que faz a divisão entre o estado do Maranhão e o estado do Piauí, o rio Tocantins, que faz a divisão entre o estado do Maranhão e do Tocantins, e o rio Gurupi, que faz a divisão do estado do Maranhão e o estado do Pará, gente, tá? Outro ponto importante, que eu já frisei e reforço. O principal tipo de foz que a gente encontra, o que é foz, Marcos? É onde a água do rio, ela deságua no mar. Aqui nós vamos ter a foz tipo estuário, gente, tá? E de maneira geral, tá certo? Ou seja, por um único canal. Exceto, tá certo, na região do delta do Parnaíba, muito famoso do ponto de vista turístico. O que é uma foz tipo delta? É quando a formação de ilhas, gente, tá certo? Nesse canal. Então, você acaba desaguando por vários canais. A gente chama de foz tipo delta. Outro ponto importante, os nossos rios aqui, gente, são perenes. O que é isso, Marcos? O que significa esse termo? São rios permanentes, rios que não secam. Eles podem diminuir o volume de água, mas eles não vão desaparecer, gente, tá certo? A gente chama de rios perenes. E o regime, o que abastece essa água, gente, tá? São as chuvas.
tá? As chuvas no período que chove, e a gente percebe isso muito claramente, né? Período da primeira metade do ano, que chove mais aqui no estado do Maranhão, os rios eles enchem, vão para cheia. Na segunda metade do ano que não chove, os rios eles ficam mais secos, mas eles não desaparecem, é importante, tá? Só mostrando aqui o mapa para a gente fechar essa aula com chave de ouro. Aqui nós temos a divisão hidrográfica do estado do Maranhão. E aí eu só friso contigo ponto importante. Os rios principais que passam por outros estados. Rio Parnaíba, que divide Maranhão com o estado do Piauí. Bota aqui Maranhão. Nós temos Rio Tocantins, tá certo? Que divide o estado do Maranhão com o Tocantins. E nós temos o Rio Gurupi, que divide o Maranhão com o estado do Pará. E internamente nós vamos ter os chamados rios, né, genuinamente maranhenses, Rio Pindaré, Rio Grajaú, Nearim, Rio Itapecuru e o Rio Munim, gente, tá? Rios que nascem e desaguam dentro do nosso estado. Belezinha? Então, gente, aqui eu finalizo com vocês, tá certo? Ainda vai ter mais coisa bacana para a gente discutir no Maranhão e outras aulas, tá? Aqui é um panorama geral sobre as características físicas do nosso estado, tá bom? Então espero que tenham gostado, te espero para as próximas aulas, é isso aí, forte abraço, valeu!